Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Seguindo Jesus, que é uma realização do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Quinzenalmente, nós trazemos um podcast, um assunto do Evangelho, do Novo Testamento, especialmente do Evangelho de Mateus, para a nossa reflexão, para trazer para o nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus de uma forma simples, de uma forma compartilhada, para que todos possam participar desses ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos para todos nós. Hoje, nós vamos trabalhar a passagem que fala sobre a tempestade acalmada. Então, já peço logo de início que vocês deem aí o seu joinha, que se inscreva no canal e que ative o sininho para receber as notificações dos nossos programas, que além do podcast, nós temos outros também no canal do YouTube do NEP Bittencourt Sampaio. Hoje estamos aqui com as nossas amigas Lívia Guimarães, Eusa Missano, Eliane Vargas e eu sou Mônica Cília. Vamos então iniciar fazendo a leitura da passagem, né, está no capítulo 8, versículos 23 a 27 do Evangelho de Mateus. Diz assim: Após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes diz: Por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E maravilharam-se os homens, dizendo: Que tipo de homem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? É uma passagenzinha curta, mas traz muitos ensinamentos, né? O papel de Jesus nas nossas vidas, a questão das ondas, do mar que revolta, né? A posição dos discípulos, que somos todos nós, a questão da fé que Jesus levanta aqui, o poder de Jesus de acalmar os ventos e as tempestades, tudo isso nós vamos conversar aqui um pouquinho, trazendo não só a interpretação da passagem, mas como isso afeta, como isso faz, como isso é traduzido para as nossas vidas, na prática, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou passar primeiramente para a Eusa, para começar aí. Vamos lá. É tão importante estarmos reunidos aqui e dizer para o nosso pessoal também que estuda conosco, que tem curtido os nossos shorts, os nossos podcasts, né? Que aqui é uma opinião que é fruto do nosso estudo, da nossa pesquisa, ver cada uma tá com uma camisa de uma cor, todas do NEP. Isso é muito significativo, especialmente hoje para nós, porque significa que cada um tem uma visão, tem uma interpretação, mas estamos unidos aqui em nome do Cristo para trabalhar por Ele e para divulgar, né, conquistar cada vez mais corações. Veja bem, a primeira provocação que eu faço aqui para a gente, para que a gente possa começar esse estudo, é na perícope anterior. Que na perícope anterior, no Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra, ele diz o desafio do discipulado. Então a gente tem que entender onde que Jesus está, né? Onde é que Jesus se encontra, com quem Jesus está. Jesus está numa pregação pública, ali nas margens do Lago de Genezaré, como era de costume, né? E naquele momento chega um escriba, isso está na perícope anterior, e diz assim, ó, Senhor, aonde você for, eu vou. Onde o Senhor me chamar, eu estou junto com o Senhor. E aí Jesus fala para ele dos desafios que é seguir, dos desafios que é sair da multidão e passar a ser discípulo. Aí ele diz assim: os pássaros têm onde colocar os seus ninhos, as raposas as suas tocas, né? Mas o filho do homem não tem uma pedra para encostar a cabeça. Então veja, aqui podia Mateus ter dito e podia ter chegado um pescador qualquer, uma pessoa simples dali do lago de Genezaré, da cidade do lago, não. Mas chega um escriba. A caracterização do escriba, né, Lia, é de alguém que tinha poder naquela época e tinha um conhecimento profundo, tanto que era uma profissão, né? Então ele tinha uma certa ascensão social.
Com isso, Jesus quer dizer que os desafios do discipulado, de sair da condição de multidão para se tornar discípulo de Jesus, é infinitamente maior quanto mais apegado nós estivermos às questões da matéria. Quanto mais apegado nós estivermos, quanto mais investidos de orgulho, de egoísmo, não é? Nós vamos ter maiores desafios. Não que não seja possível, pelo contrário, mas serão questões mais desafiadoras, porque Jesus agora, na tempestade acalmada, nesse primeiro versículo, que é o 23, ele vai dizer: após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. Ué, e ele não estava falando com a multidão? Não é, Livinha? Ele não estava falando para a multidão? Por que só os discípulos seguiram? Porque é desafiador. E simbólico, né? Isso é muito simbólico, exatamente. É desafiador. Jesus está pregando com a multidão e a gente escuta Jesus, a gente vai aos templos, a gente lê os livros, a gente participa de podcasts, né? Mas nem todos conseguem passar por esse momento desafiador e seguir Jesus e entrar no barco com Cristo. Isso é bonito, né? Por isso eu gosto muito de casar o início dessa nossa passagem da tempestade acalmada com o desafio do discipulado, porque ele está falando para a multidão, né? Foi muito bom, né? Essa chamada aí do desafio dos discipulados. Porque você falou uma coisa aí, Elza, que ele estava falando para a multidão. Para a multidão, ele estava falando para a multidão, mas só quem segue são os discípulos, porque é desafiador. É desafiador seguir o evangelho, porque a gente tem que renunciar a si mesmo. Isso mesmo. A gente tem que, às vezes, colocar a humildade na frente de tudo mais e reconhecer, às vezes não, todo sempre, que é a primeira bem-aventurança, a humildade. E, às vezes, a gente se coloca numa posição de vítima, de sofrido, de não entendido, de várias coisas que a gente não consegue nem denominar e que nos prejudica a caminhada. Prejudicar a nossa caminhada, não é a caminhada do outro. Se Mônica faz alguma coisa, se eu fico emburrada com Mônica, eu é que não caminho, porque o problema de Mônica, ela que vai ter que resolver. Perfeito. E Jesus exemplificou isso, né? Pois. Ele foi rejeitado, ele foi açoitado, ele foi xingado, ele recebeu tudo isso injustamente, né? E porque não tem justiça. Que não é justiça. E ele seguiu em frente, mostrando como era que a gente Então, ia fazer. ser discípulo, né? Ser aluno, ser aprendiz do evangelho requer coragem. Você foi muito feliz, amiga. Desafios, muito feliz. Né? Desafios e coragem. Ser discípulo também é estar discípulo, né? Porque é uma condição, eu penso, dentro dessa cena evolutiva que a gente está trilhando, que não tem fim. Sim, Jesus vai ser sempre o nosso modelo e guia, vai ser sempre o nosso modelo perfeito, né? E eu penso que essa chamada de Deus em relação a sair da multidão e seguir, entrar no barco, as tempestades, né, os ventos fortes, vão acontecer em qualquer momento e necessariamente não é uma questão somente do fenômeno natural, não é da natureza. Eu penso que essa perícope aqui, ela vai dialogar muitas vezes com o nosso estado interno, com o nosso estado consciencial. Nem todos estão vendo, mas nós estamos vivendo tempestades assustadoras na vida. E o medo vem, porque o medo é humano. Né? O que faz com que nós transcendamos ao medo é essa relação de confiança com Jesus. Se ele estiver no barco, está tudo certo, mesmo que ele esteja dormindo, porque Jesus está em harmonia perfeita com a lei de Deus. Como que então eu vou desqualificar o mestre porque ele dorme? E quem bota ele para dormir é você, sou eu. Não é? E aí a gente fica, ela está dormindo. Né? Eu só queria fazer uma partezinha com essa questão dos discípulos, né? Porque a gente diz assim, a multidão está lá, ainda não sabe bem o direcionamento. Quando você se propõe a seguir mais de perto, você vira discípulo, né? E aí muitos podem pensar assim, mas ser discípulo é para poucos, é para alguns escolhidos ou iniciados, e não é. Na verdade, discípulo é aprendiz. E aprendiz de Jesus somos todos nós. Ele veio para ensinar
a humanidade, né? Então, não é uma casta, não é um grupo privilegiado. Nada. Quando a gente diz assim, o discípulo ele vai fazer renúncias para seguir Jesus, essa é a proposta de Jesus para a Para humanidade, nós. para todos. Tem uma coisa que me passa pela cabeça, que quando alguém falou, Jesus exemplificou, né? Ele foi humilhado e não se abalou, continuou no propósito dele. Mas mais interessante que isso, gente, é que aquele que errava, aquele que tomava a atitude errada, o caminho errado, ele amava. Ele não julgava, porque ele sabia que ele não estava na condição ainda de aprender. Percebe, Lívia? Não é o fato de eu tomar uma posição, de me fechar porque eu estou aborrecida por algo, eu me fechar. Poxa, por que ela se fechou? Não devia, como, né? Mas o que você é aqui dentro? O que você tem? O que você carrega dentro de você para você ter aquela posição? Esse olhar de amor Jesus tinha por esses que negavam a ele, por esses que humilhavam. Que lá no momento do Gólgota ele diz, né? Pai, perdoe, porque ele não sabe o que faz. Porém, isso não justifica a nossa luta interna para vencer isso, porque isso não é um problema lá, é um problema cá dentro. E Lia, Individual, olha só, quando a gente vai fazer o cotejo com Marcos, a gente observa que ele está no 4:35 de Marcos, ele está no Lago de Genezaré e ele faz uma proposta. Atravessemos para o outro lado. Então, vamos lá. Ele está numa margem do Lago de Genezaré e ele está falando para a multidão e ele está pedindo que a gente atravesse para outra margem do Lago de Genezaré. Ele entra no barco e só quem entra com ele são os discípulos, tá? Será que a gente vai fazer um podcast somente falando de uma mudança, né, geográfica, né, de posição, de posicionamento? O que interessa para a gente isso hoje? Jesus está nos propondo que a gente atravesse de um lado a outro, da materialidade para a espiritualidade, para que espiritualizemos a nossa materialidade. Então, que a gente viva na matéria. Veja, existem os dois lados do Lago de Genezaré. Ele está propondo que a gente afine esse conteúdo e que a gente passe para o outro lado, que é o lado da espiritualidade. Então, atravessemos de um lado a outro. Só que nesse momento, só quem vai com ele são os discípulos. Por quê? Porque é desafiador. Agora, o mais bonito disso, Lívia falou também, e você completou, né? Dentro do que Mônica apresentou, é que quando ele entra sozinho no barco, ele entra primeiro, está dito aqui, né? Após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. Então, ele entra, ele senta lá no fundo do barco, na polpa do barco, que aparentemente algumas pessoas dizem assim, mas é a parte mais desimportante do barco. Não. A polpa, o fundo do barco, é a parte mais importante do barco. A gente vai entender daqui a pouco por quê. Então, ele senta lá, naquele local, né? E os seus discípulos vão atrás. Aí Lívia disse assim, mas ali, na verdade, a gente tinha pescadores, né? A grande maioria. A gente só tem o quê? Levi, que é Mateus, né? Que é publicano, e a gente tem Judas de Queirote, que é comerciante. O resto é pescador. Então, o resto sabia que ia ter onda, o resto sabia que ia ter tempestade, e mesmo assim porque era comum naquela região. Naquela região. E você que trabalha ali, você consegue discernir, né? Exatamente. E você acha que o pescador nunca soube a hora de botar o barco? Tanto que Jesus nos diz assim, por que vocês estão inquietos, homens sem fé? Porém, homens de pouca fé. Porque alguma fé eles tinham, porque eles entraram no barco. Então, sabe o que isso me lembra? Para a gente trazer agora o nosso bom e velho Emmanuel aqui para a conversa. Que Emmanuel nos diz que a água tem a representação da matéria. E que o barco somos nós. Então, nós topamos a reencarnação. Nós topamos colocar o barco da nossa vida novamente para jogo no mar. E mesmo sabendo, porque todos sabíamos, que não íamos deixar de verter lágrimas do berço ao túmulo, que íamos passar por turbulências e tempestade. E por que insistimos em botar Jesus para dormir? Porque
Ele devia estar dormindo ali, devia, coitado, porque deve ser o horário de vigília dele, não devia ser o horário de vigília dele. Mas isso simbolicamente, Mônica, somos nós que botamos ele para dormir nessa situação que a Lia falou para a gente agora. Essa interpretação aí realmente é importante. Nós que colocamos, porque Jesus está para nos guiar, para nos orientar, e às vezes a gente deixa ele de lado. Deixar ele de lado é deixar o ensino dele de lado, né? Agora eu queria também trazer um outro olhar, né? Ele dormia porque ele tinha tranquilidade de que tudo estava ocorrendo conforme ele estava em harmonia, o planejado, né? Aí eu queria agora trazer assim ampliar um pouco a nossa conversa, porque diz que porque Jesus entrou primeiro no barco, né? E a gente lembrar que a doutrina espírita nos ensina que Jesus é o governador espiritual da Terra. Perfeito. Na criação da Terra, ele já estava lá. Ele é co-criador, né? Com Deus da Terra. Então, ele já estava lá no início de tudo. Então, ele entrou primeiro, né? Assim, fazendo essa análise assim, mais ampla. A Terra é o barco. A Terra seria o barco e ele entrou primeiro. Só que ele entrou para fazer o barco, né? Exatamente. E ele dormia, ou seja, esse dormir pode ser isso também, né? Porque a gente pode ter vários aspectos de interpretação. Porque tudo que ocorre neste grande barco, que é a Terra, está sob o controle e a direção dele, de Jesus. Perfeito, e aí mostra assim, vai vir tempestade, isso e aquilo, mas ele está tranquilo. Nós aqui ficamos desesperados, né? E por isso que ele vai. Por isso que ele diz, porque estão inquietos, né? Porque estão inquietos. Eu acho que essa perícope, essa narrativa, ela vai falar também de um lugar em que a gente acostuma o nosso olhar humano nessa relação de confiança, e que precisamos ter confiança, precisamos ter fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininha, né? Mas eu acho que essa perícope, como Eusa traz a simbologia, né, que Emmanuel traz sobre o mar, né, e o barco, que somos nós, nessa busca na presente encarnação por evoluir, eu acho que tem exatamente essa pegada de que o milagre, né, entre muitas aspas, não está no fato de Jesus necessariamente controlar os ventos, mas nos conduzir a acalmar a tempestade interna. E atravessando essas situações, né, da nossa reencarnação, nós consigamos evoluir. Eu acho que o convite é para a evolução mesmo, é para a busca da perfeição moral e espiritual, né? E por isso que eu acho que Jesus, como Moniquinha colocou, sendo modelo e guia da humanidade, ele mostra para nós assim, olha, vocês me colocam para dormir, eu durmo tranquilamente, eu estou no descanso. Né? E assim, e é importante isso, a gente falou a questão da popa, né? Do barco, que é o fundo do barco, normalmente eram nas embarcações onde ia a imagem do homenageado, né? Os livros nas almofadas, era exatamente na popa, que é o fundo do barco, né? Mas não é por isso que ele senta lá. Ele senta lá porque é lá que está o leme. Então, o leme dá a direção do barco. Então, é na popa do barco onde está o leme, né? Eu lembro agora aqui do nosso querido Bittencourt Sampaio, né? A quem nós pedimos emprestado o nome do nosso NEP Bittencourt Sampaio, porque ele fala sobre isso, né? Ele diz que no tempo que a gente vive, traduzindo mais ou menos a sua poesia, né? Essas ondas, esses ventos fortes, essas tempestades chegam ao som, né, do barulho da equipagem, todo mundo nervoso, com medo, preocupado, né? E aí ele diz assim, olha, tenham calma, porque Jesus está no leme. E está mesmo. Então ele vai e ele se posiciona lá. Então é o que Paulo diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está no leme. Então, tempestade vem, onda chega, não importa. O Pai está no leme. Então a gente tem que saber disso, né? Jesus se posiciona lá, como quer dizer, tenha confiança, né, Lia? Tenha fé. Eu vou estar no leme, a onda vem agora. É preciso, vou passar até para você que você fale um pouquinho, que a gente se aproxime, né? Porque ele está lá dormindo e na hora que a ondona vem, aí é que a gente... Lembrou. Aí vou me aproximar. Se ele se aproxima é porque ele estava longe antes. Estava longe, né? Longe do coração, longe dos pensamentos. Eu vou falar sobre isso, mas tem uma coisa aqui, sabe, Eusa? Não querendo fazer apologia ao sofrimento, que algumas pessoas dizem que
os espíritas fazem, mas a gente não precisa sofrer para ser feliz, né? A gente sofre pela lei de causa e efeito, né? Se você faz uma coisa, vem a rebarba seguinte. Então, o que a gente precisa saber é que esse sofrimento é reeducador. Quando você olha para ele assim, né? Quando você vê, pô, quando você entra no desespero, você não consegue perceber nada. Você está desesperado, você não vê nada, você só vê, e agora eu preciso, eu quero fugir. Mas quando você para e pensa e chama Jesus no seu coração, fala assim, espera aí, pai, o que está acontecendo? Me dê uma luz para entender isso. Aí você vê a oportunidade que a gente tem de resgatar tantos erros que a gente cometeu num passado próximo e longínquo, não sabemos. Que nós trazemos esses arquétipos conosco que repete esses hábitos. Padrão, né? É, Padrão de comportamento. um padrão de comportamento que a gente vem repetindo. E a gente precisa acordar para isso. Eu lembro que eu sempre dizia assim, eu sou muito impaciente. Eu sou de uma impaciência a toda prova. Não, você fala tão calminho, eu disse, não, mas eu não. Eu sou impaciente. Depois, aí você vai estudando, a maturidade vem chegando, a idade vem chegando, você comecei a pensar, quem disse que eu sou impaciente? Eu não sou impaciente, porque a impaciência não é uma virtude que eu trago em mim. Eu estou botando ela para dentro de mim, adoecendo-me, porque ela não faz parte da minha natureza íntima. Você é paciente e às vezes desvirtua essa paciência e cai nessa situação. É isso mesmo, Aí, perfeito. falei assim, não, agora é diferente. Eu posso até não apresentar a lucidez, né, a paciência Da sua naquele, virtude real. né? Mas eu sei que aquilo não é bom. Uhum. Mas você dizer eu repetia isso trocentas vezes. Mas isso é muito comum com a gente, né? Não E é? a gente só observa realmente. E que bom que a gente já despertou para observar. Eu amo Por esses Por isso despertares. Jesus diz assim: deixai o joio crescer com trigo, porque eu só vou identificar o joio quando eu tiver trigo. Então, assim, o que tem em nós de virtude, o que tem em mim é paciência. Mas eu desvirtuo, então caio na impaciência às vezes, né? Então foi bem interessante. Eu acho que é interessante isso, porque vai entrar dentro de um processo que o próprio Evangelho traz para a gente, de autoconhecimento. E a gente só sabe disso quando o Evangelho que nos espelha, né? Porque o Evangelho é um espelhamento para nós, né? Exatamente. A gente olha para o Evangelho e fala, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu desvirtuei. Isso aqui eu preciso reforçar mais um pouquinho. Isso é chamar Jesus, você sabia? Que isso é uma forma de você chamar Jesus? Eu penso, é verdade, Lia. E eu penso que nessa perícope aqui, o que é assim, Jesus entrou no barco. Eu entrei depois, nós entramos depois. Quem controla o barco? Ele está no leme, Então, não somos nós que controlamos. Eu queria chamar a atenção agora para a tempestade, né? Que a gente viu Jesus, o primeiro versículo, Jesus entra no barco, os discípulos o seguem. O significado disso. Agora, o que seriam essas tempestades? Tempestade ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Normalmente a gente entende tempestade são as aflições, são as provas, as expiações, aquilo que nos acontece durante a nossa existência na Terra, mas também existe a tempestade interna, que são as maiores, né? Eu peguei um textozinho do livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, e ele leva para esse lado das tempestades internas. E ele diz assim, eu vou ler esse pedacinho que ele diz: o espírito, quando se entrega às paixões terrenas, desencadeia em seu íntimo terrível tempestade moral. A ambição o perturba, o ódio o maltrata, os vícios o escravizam, o orgulho o sufoca. Seu coração se torna, então, um mar tempestuoso. Aí ele diz, para aplacar semelhantes tempestades, e quem não passa por essas tempestades, né? Essas e outras, né? E para aplacar, o recurso é invocar a proteção de Jesus. E
conformar-se com seus ensinamentos. Porque chamar por Jesus não é para que ele venha resolver o meu problema, a minha questão, a minha dificuldade. Não. É conformar-se com os seus ensinamentos. E aí ele diz, e a consciência, quando a gente faz isso, a consciência que se debatia qual mal encapelado e revolto começa a abrandar. Né? E depois, com o coração sereno e a consciência tranquila, o espírito regenerado exclama satisfeito: verdadeiramente Jesus aplaca as tempestades. Então, nós trazemos essas tempestades internas, elas são a causa das maiores dores do que as coisas externas. Exato. Do que os fenômenos da natureza, né? É porque quando você é primavera interna, né? Pode cair chuva, trovoada, raio, né? Mas você aqui dentro continua com a mesma sensação de paz, porque é como você reage a esse movimento externo. É sempre assim, né? Mas a gente tem que ter. Foi muito bonito o texto, Mônica, que você trouxe. E Emmanuel nos alerta sobre essa questão do sono da alma, porque quando a gente vive nessa condição, a gente. E é normal, né? Lia muito bem colocou isso. Olha, a dor, na verdade, é uma bênção em determinadas situações. Porque ele tira, né? Mexe com você, ele tira da situação de estagnação. Eu lembro que tem um capítulo no livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, pela psicografia do nosso Chico, que ele diz, Pedro pergunta a Jesus assim, Senhor, na semente dormita toda a potência da árvore? Jesus diz que sim, né? E aí ele diz assim, o que acontece se a semente não quer germinar? Né? Então, veja, houve todo um investimento espiritual naquela semente, mas ela não quer germinar. E aí Jesus diz, aí vem os grandes aguaceiros e furacões para ela se movimentar da terra, para ela poder, como uma plantinha com ânsia de céu, buscar a altitude da germinação. Então, veja, nessa situação aqui, os furacões, os aguaceiros, são essas tempestades externas que a Mônica colocou, que às vezes são os momentos desafiadores que a gente passa. Aí Emmanuel diz assim, ó, no sono da alma é onde a gente mais cai em tentação. Então, tem um capítulo no livro Fonte Viva, Acordar e Erguer, que ele vai justamente trabalhar Paulo, Desperta tu que dormes, quem não conhece, né? Paulo aos Efésios. Mônica, Livinha já os olhos ficaram brilhando assim, ó, porque ela é apaixonada por Paulo que nem eu. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E aí ele fala isso, que há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. A gente estuda muito isso no NEP, pessoal, né? A horizontalidade, como se estivéssemos adormecidos com as coisas terrenas apenas, das ilusões do mundo, e a verticalização, que seria o nosso processo de comunicação com Deus, né? É preciso que os corações despertos se ergam para a vida e levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o mestre os ilumine. Então, foi o que eles fizeram aqui. Na hora que a tempestade veio, na hora que aquela onda... E veja que não é um sofrimento qualquer, não. É uma onda capaz de virar o barco, não é isso? É uma onda muito forte. O barco ia ser coberto pelas ondas. Então, Emmanuel também diz isso, né? Tem gente que desperta com o canto do roxinol. Tem outros com a bomba, gente. Aqui no nosso Nordeste a gente chama de bomba de breu, né? A bomba de breu. Então, dinamite. Então, às vezes, a gente precisa desse acordar para a gente fazer o quê? Se aproximar de Jesus e despertar Jesus no barco, gente, da nossa vida. Despertar Jesus em nós. Né? Eu achei bem interessante essa provocação de Moniquinha, porque leva a gente a refletir a tomada de consciência das leis de Deus que já estão em nós, né? Na nossa consciência. Então, essas tempestades, eu penso que muitas vezes internas, né? Elas acontecem porque nós estamos em desarmonia com a lei. Exato. E se nós estamos em desarmonia com a lei, nós estamos na ilusão do mundo, horizontalizados, né? Então, se a gente confia na matéria, se a gente confia somente nessa breve existência, a gente deposita toda a nossa confiança nisso. Então, eu acho que essa narrativa também, quando vai falar de fé, ela desloca a minha confiança, a minha relação de fé com a matéria e me coloca nesse lugar agora de confiança com o eterno, com o divino. E Jesus representa muito bem tudo isso, né? Então, quando eu me harmonizo, como Jesus está harmonizado com as leis, a tempestade se acalma, seja ela qual for, né? Perfeito. Mesmo que, assim,
vai afundar, né? Não vou. Eu sei que Mônica trouxe uma coisa bem interessante no texto agora que ela leu sobre a responsabilidade individual. E a gente pode dizer, Jesus está no leme. É verdade, Jesus está no leme do controle de todas as coisas, como governador planetário. Nós somos responsáveis pelas tempestades internas. Senão seríamos marionetes. Seríamos, e aí Na mão de Deus, vai para cá, vai para lá. Que a minha mérito tempestade, teríamos, né? exato, Não teria mérito eu ia nenhum. dar para Elsa resolver os meus problemas? Não, as tempestades são minhas. Quem tem que Bem colocado, muito bem colocado. acalmá-las E, sou eu. e a colocação de Mônica, quando ela fala naquele sentimento. De Eliseu, a colocação, a sua leitura de Eliseu, desculpe aí, viu? A sua leitura de Eliseu foi muito bem colocada, porque você fala desses sentimentos, que são sentimentos muito Humanos. Eu vou dizer que não são humanos. Uma menina de Deus, eu agora fui demais com a psicóloga ali, eu disse, não é humano, não. Mas, olha, é porque eu lembrei de Fênelon no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, no capítulo 11, sobre o amor, que ele fala que do menor ser da criação ao maior, todos têm a divina essência em germe. Embrionário, em germe. Então, nós temos todas as virtudes em nós. Mas o amor evolui, né, Elia? Aí, para que o amor evolua, essas virtudes têm que evoluir, né? Eu tenho que praticar. Porque essas virtudes, digamos que são as manifestações dessa evolução amorosa. Exato. O amor evolui através dessas virtudes. Então, por que eu digo que não é da natureza humana? Porque a nossa natureza é amor. O ódio, o preconceito, a raiva, a ira, não pode ser da nossa natureza humana, entende? Essa é a compreensão que eu tenho, porque se nós somos filhos do amor, e vivemos para o amor, viemos para aplicar o amor em nossas vidas, todos esses sentimentos caem na ausência da lei de Deus na nossa vida. E a gente adoece, porque ele não pertence à nossa natureza íntima. Tanto é que existe a lei de amor, justiça e caridade. E você entendeu o que eu quis dizer? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Olha o capítulo 30. Exatamente o que você falou e que Fênelon fala para a gente, Emmanuel traz num capítulo Educa. Ele diz, falando da primeira carta de Paulo aos Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ele diz assim, também o Espírito traz consigo o germe da divindade. Ponto, acabou. Tudo que há em nós é amor. O que a gente precisa é ajustar. É ajustar a intensidade e a direção. Só isso. Mas o que há em nós é amor. Vai falar isso na epístola dele, na primeira carta de João, no capítulo 4. Deus é amor. Se você perguntar... tudo que ele cria no universo, ele cria por amor. Lívia, se você perguntar hoje, né, aquela pessoa que você pode até alijar da sua convivência, porque infelizmente isso ainda acontece, né? Aquilo que a gente começou trabalhando aqui no início do podcast, né? As pessoas que a gente quer afastado de nós são as que Jesus mais dizia, traz para perto, né? Para que a gente possa, de qualquer maneira, fazer o processo que Pedro fala no livro Paulo e Estevão, né? Quando Paulo chega na casa do caminho, né? Ele está completamente só, porque os amigos antigos dele tinham como louco. E os novos, que seriam os cristãos, né? O tinham como lobo, né? Então ele bate lá a porta da casa do caminho, ninguém quer abrir. Aí Pedro diz assim, ué, por que vocês não querem abrir? Não, ele não quer abrir porque Jesus disse para a gente ter cuidado com o lobo e pele de cordeiro. Né? Mas aí Pedro diz, tudo bem, eu entendo, Jesus realmente disse isso para a gente, mas o que a gente faz quando a gente vê no outro lobo? Vai matar? Não é melhor domesticar? Né? Então, assim, nessa concepção, eu não esqueço nunca disso, porque é muito forte para a gente. Então, assim, aquela pessoa que a gente não quer do lado da gente, que a gente acha que está cheio de complicações e cheio de qualidade, ou que é uma pessoa má, porque às vezes tem isso também, né? Às vezes tem o desvirtuamento da imagem e semelhança de Deus, é tão grande que a pessoa desvirtua mesmo a imagem. E aí, você não quer perto de você, né? Mas vai falar para ele de uma filha, ou vai falar para ele da mãe dele, né? De alguém que traz uma reminiscência de amorosidade que muda. Gente, muda a fisionomia, muda até a feição. Né? Elza, você está falando, eu gosto sempre de lembrar que eu fui essa pessoa.
nós todos, Eu amigos. fui Nós essa somos a melhor pessoa versão que de ninguém nós queria e mesmos. que Jesus me quis. Então, por isso, eu preciso entender que, assim, todos, assim como eu, como nós, né, que já estivemos desgarradas como ovelhas sem pastor e que hoje estamos sendo pastoreados pelo bom pastor, existem muitas ovelhas também. Então, assim, eu acho que esse movimento empático, né, altruísta nosso, que o Evangelho nos ensina, né? Olha, no livro Ressurreição e Vida, de Dona Ivone Pereira, Dona Ivone do Amaral Amaral Pereira. Pereira, pelo espírito Leon Tolstói. E é um livro interessantíssimo, porque quando Leon Tolstói desencarna, ele começa a sondar o mundo espiritual, né? Então ele vai. Então ele chega num lugar aonde tem um sacerdote ortodoxo russo. E que ele tinha as ovelhinhas dele lá, que ia lá confessar, e ele ficava horrorizado dos pecados, que eram os pecados mais Escabrosos, escabrosos. mas Aí inconfessáveis. ele fazia as penitências para o cara, aí fazia aquele sermão que vai para o inferno e não sei o quê, que não pode, pererê, pererê. E quando chegava na semana seguinte, as ovelhinhas com o mesmo pecado ia lá confessar. Pecado de estimação, né? Aí ele fez uma promessa a Deus para eu vou passar um ano de abstinência, comia pouco, dormia pouco, trabalhava que nem um condenado, em nome das ovelhinhas, para ver se as ovelhinhas melhoravam. Passou-se um ano e as ovelhinhas continuavam lá, do mesmo jeitinho. Aí ele teve um sonho. O anjo da guarda dele vem e leva para o sonho. Eu não posso contar o sonho todo, porque senão a gente vai ficar aqui até 5 horas da tarde. É uma parábola, mas é lindo. Me deu vontade de mandar pelo NEP, para vocês lerem. Então, ele sonha viajando pelo universo. Viaja desde a construção do universo, da Terra, a construção dos primeiros seres, e aí ele vai vendo, né, as virtudes que estava dando a aula. Quem eram as virtudes? O amor, a benevolência, só eles estavam dando aula. Aí até chegar no homem. Foi um processo evolutivo. Aí, quando chegou no homem, Messias, o senhor vai descer no. Olha, eles são maus, olha, a gente não adianta, não. Ali é coisa perdida. Aí Jesus disse assim, meus queridos, eu vou, mais ou menos assim, porque eu não sei as palavras, eu vou para lá para ensinar eles, e vocês vêm junto o amor, a benevolência, a tolerância, a indulgência, mas eles não vão nos ouvir, não, vocês vão viver com eles, dentro deles, e uma hora vocês vão acordar, eles vão acordar vocês, vai tirar vocês para fora. Então é mais ou menos isso, né? Vai ter uma hora em que a Desperta tu que dormes, desperta né? Cristo te tu que iluminará. dormes, vai ter uma hora que vai ser essa. O importante, eu acho assim, que o importante é que eu possa reconhecer que você, vamos supor, né? Você, Lívia, está equivocada, a palavra é equivocada no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de estar. Mas você vai chegar lá. E não assim, Lívia está errada, Lívia é isso, Lívia é aquilo. Emmanuel tem um texto A que gente eu tem acho que começar a pensar dessa forma. é interessante, porque Emmanuel tem um texto, eu acho que vocês vão lembrar, eu acho que é Aprendamos Olhando, alguma coisa assim, que ele vai dizer assim, as pessoas diziam que Maria de Magdala era aquela mulher prostituta, obsidiada. Jesus já olhava para ela como aquela que ia anunciar a ressurreição. Pedro era aquele pescador rude, mas Jesus já via Pedro como aquele que no Pentecostes falaria aquele discurso. Aí, né? o E aí ele monge, vai dizendo outros, só para né? completar, o monge acorda. Quando acorda, a sensação daquele sonho. E o anjo da guarda está próximo a ele. Assim, meu querido Startes, que era o nome que dava. Agora, não precisa penitência, não precisa aquele sermão de que vai para o inferno, não precisa aquela coisa de mandar fazer isso, mandar fazer aquilo. Você vai agora educar as almas. E é bem esse processo mesmo que a Levar o gente está evangelho. vivendo agora, que é da concretização, né? Dos pilares. Hoje a gente não precisa mais de todos esses apelos, né? Agora, tem uma questão também que me incomoda um pouco, porque a gente fala muito isso, né? De oportunidades. E é bem isso. Porque
se o pecado, né, erra o alvo, nenhum caçador sai para caçar com uma flecha só, né? Esaú era caçador, então a gente tem muito essa concepção. Mas Emmanuel tem um texto que, assim, nos atinge diretamente quando ele diz cuidado com o desculpismo. E Jesus chama atenção para a gente disso. Ora, se a gente está no ponto da maturidade para despertar todas essas virtudes e a gente não desperta, né? Então, é preciso que a gente tenha muita atenção. Vê que aqui em Marcos, mais uma vez, sobre esse mesmo perícope, Jesus vai dizer assim: ué, vocês despertando repreender o vento, e ele diz assim: por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Ora, ele diz isso para Nicodemos: és mestre em Israel e você ainda não sabe dessas coisas. Então, assim, é chegado o tempo da gente parar com esse desculpismo e da gente realmente fazer esse encontro interior, né? Eu gosto muito de um texto, só para concluir, Mônica, de um texto muito bonito, que está lá no livro Sinal Verde. André Luiz vai falar para a gente sobre melindres. A gente tem que ter muito cuidado com esses melindres. É inadmissível que a gente continue estudando, lendo, trabalhando, pesquisando, indo atrás, buscando na fonte. A gente tem nisso aqui, gente, na verdade, uma assessoria, não é, integral para tudo que a gente quer, um roteiro de luz para nossas vidas. E a gente não aprende. Eu sou a primeira, viu, gente? Estou falando isso porque eu sou a primeira, porque de vez em quando me pego ainda, meu Deus, ainda estou caindo numa insignificância dessa, né? Então, a gente precisa parar também de desculpismo e entrar nesse barco com força e fé. Estou aqui, né? E não vou nem me afastar dele, ó, não vou nem deixar ele dormir. Ele pode até estar tranquilo, tranquilão, mas a gente não deixa ele dormir no barco da nossa vida, né? Por isso tudo que a gente tem falado, essa perícope, essa passagem, ela é de bom ânimo, né? A gente não pode vê-la como algo que foi uma repreensão, não, ela é de bom ânimo. Por Ele quê? repreende outra coisa, né? Não o discípulo, né? E assim, é de bom ânimo, e o que nós precisamos, todos nós estamos entrando nesse barco. Quantas vezes? Diversas vezes. Se a gente olhar pela ótica da Processo da reencarnação. reencarnação. E o que nós precisamos é de decisão e de coragem também, porque, como já foi dito aqui, por todos aqui, as sementes das virtudes estão todas em nós. Nós temos a essência divina em nós. Parafrasear Humberto de Campos, precisamos do cisel da boa vontade, né? Aí, olha, tem uma frase aqui de Emmanuel no livro Fonte Viva, na grande romagem, porque é nisso que nós estamos, nessa grande romagem, né? Ele diz, olha, pela fé, o aprendiz do evangelho é chamado, como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. Então, nós temos qual é a herança? Nós vamos encontrar a plenitude. Essa é a herança que nós vamos receber. Aí ele diz, a conscrição, que é o alistamento, né, atinge a todos. Voltando àquela história, né? O discípulo não são poucos escolhidos, não, são todos nós. Aí ele diz, olha, o grande patriarca Abraão saiu sem saber para onde ia. Quando foi chamado para sair lá de Ur, da Mesopotâmia, para encontrar a terra da capítulo promissão, 12. né? Ele não sabia, mas ele seguiu. Exato. Então, ele atendeu o chamado. Aí, Emmanuel pergunta assim, diz assim para nós, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Então, a gente precisa ir, mesmo sem ter a certeza do que por onde estamos indo, a tempestade que vamos enfrentar, mas a gente precisa ir, porque Jesus está no leme. E Abraão enfrentou nesse processo, né? Ele enfrentou. E Lívia, assim, nós vivemos como sonâmbulos inconscientes. E Jesus nos chama e pede que nós sejamos, ontem eu vi um texto também muito bonito que falava sobre isso, nós somos filhos emancipados da criação. Ora, é muito forte, né? Porque se somos filhos emancipados, já temos condição, né, de gerir, de ter o discernimento daquilo que a gente vai falar. Chega de desculpismo, né, de não nos aproximarmos de Jesus ou nos aproximarmos somente nos momentos que sejam momentos desafiadores, porque aí você perde o essencial da fé, que é o relacionamento com ele. É bonito isso que você está falando, sabe, Elza? E essa analogia que Emmanuel traz e que Moniquinha leu para a gente também, porque está lá na Carta aos Hebreus, acho que capítulo 15, tem uma seção só sobre os heróis da fé. Né? A gente vai ver Abraão, vai ver Sara, vai ver Raabe,
enfim, vários heróis lá do Velho Testamento. E Abraão, ele tem duas coisas interessantes que eu acho. Abraão sai de lá, de Ur dos Caldeus. Deixa a sua parentela. Exato. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele segue peregrinando, como nós estamos peregrinando aqui em busca da nossa terra da promissão, né? Da nossa terra prometida. E aí Deus a espiritualidade vira para Abraão e diz assim: olha, veja as estrelas no céu. Assim será a tua descendência. Veja a areia, assim será a tua descendência. Mas Abraão falou assim, eu pensando assim, Abraão sabia que ele ia ter tantos filhos assim como a areia do mar? Como as estrelas do céu? E aí a doutrina espírita traz uma coisa linda para nós, que é a fé. Todo aquele que tem fé se torna filho de Abraão. Por isso que Jesus diz, eu posso citar essas pedras, coração duro, filhos a Abraão. Então, todos nós, simbolicamente, somos herdeiros do pai Abraão, no sentido de termos essa fé, né? Então, assim, é muito simbólico isso, porque... e tem um outro detalhe também na história de Abraão, porque Abraão se torna amigo de Deus. Lívia, Pela essa relação de confiança. Lívia, e aqui nessa perícope, né? Olha, você tá. É porque a gente diz assim, meu Deus, a gente está passando por um momento, né, de provação. Lógico, muitos estão passando, a gente compreende, né? Mas assim, veja, a gente está falando de uma situação de Abraão e de tantos outros, né? Que deixaram os seus costumes, deixaram a sua parentela, quer dizer, a sua experiência de vida, né? E foi para um destino que para ele era de absoluta confiança, né? Mas aqui, com Jesus, ele diz para onde a gente vai chegar. Olha, eu quero que vocês atravessem de um lado ao outro. Né? O roteiro Ele é é o certo, guia, né? é o roteiro. Ele veio Não trazer tem o que temer, né? Não tem o que temer. Imagine, naquela época a gente teria, né, nos grandes desbravadores, né, porque já passamos por isso, né, mas hoje a gente sabe de onde vem e para onde vai. É o GPS, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, aqui ele diz, olha, eu quero que vocês atravessem de um lado a outro do lago de Genezaré. No meio vai ter tempestade. Então, não adianta. A gente pode parar ali e deixar que a gente... Importante dizer que a vida é no espírito, na matéria, né? E você ter uma morte espiritual, estagnar ali, ficar ali parado, sem movimento, né? Mas veja, eles não, eles se aproximam. A multidão nem vai, né? A multidão não sai da beira do lago, né? Ainda dorme. Que é o sono diferente do sono E de esse Jesus. sono da alma, exatamente, é o que Emmanuel nos adverte, que é onde a gente cai nas mais profundas tentações. Porque é muito fácil, né? Tem uma classificação, né? Na psicologia, eu vou dizer transpessoal, mas eu não sei, a psicologia de Joana de Ângeles, mas não é Joana, eu esqueci o nome do psicólogo famoso, Jung, que a gente tem horas que a gente dorme, mas não sonha. Dorme acordado. Depois você dorme e sonha, mas não lembra. Depois você dorme, sonha e lembra, consciência plena. Quando você desperta a sua consciência. Então, nós estamos nesse caminho, é mais ou menos assim. Me perdoem aí os telespectadores, porque eu já estudei isso e agora eu não consegui me lembrar. Eu só me lembrei porque você falou aí da consciência, aí eu lembrei. Nós estamos assim, nesse caminho de libertação. E a libertação se dá pela consciência, porque é na consciência. A consciência somos nós, o espírito. Sim, né? E essa libertação é o que Jesus fala, foi para a liberdade que eu vos libertei. E enquanto a gente não compreender também que Jesus falava ao espírito encarnado, enquanto a gente não compreendesse isso assim, pleno em nós, ele não falava para a personalidade que estava ali, mas para o espírito que habitava aquele corpo. Porque hoje temos Por isso a gente está tentando decodificar até hoje. Por isso a dificuldade. Aí eu acho que vai ser mais fácil a nossa... E Elza falou do desculpismo. Então, aí eu lembrei que eu falei assim para você, não, isso não é da natureza humana, não. Isso é desculpismo. Mas é verdade, a gente brinca assim, mas é verdade. Eu ser mal, coitada, ela é mal, porque não despertou, é desculpismo. Desperte, tu que dormes. Mude, né? Mude. E tem uma coisa aqui que ele fala também no versículo, versículo 40, que é, por que estáis temerosos, né? A gente tem que lembrar também que no Sermão do Monte, ele dá para a gente 3 condições, né?
Não vos inquieteis, não julgueis, não entesoureis tesouros para a terra e sem tesouros para os céus. Então, uma delas é não Vos vos inquieteis. inquieteis. Porque a inquietação leva a gente, aquilo que Livinha falou, a paralisar, né? A entrar naquele estado de medo, que, como você disse, Lia, que você perde a visão periférica, né? E a crise, todos nós vamos passar. Há uma passagem no Evangelho de João que Jesus está com a alma inquieta. Eu cito muito ela porque eu gosto muito e tem um texto de Emmanuel também. Eu não sei se é crise ou crises, que ele vai dizer exatamente, ele vai trabalhar essa passagem de João e vai dizer que Jesus fala: minha alma está inquieta, né? Mas o que que eu vou dizer ao Pai nessa hora? Pai, livra-me dessa hora, mas se para isso vinha essa hora. Então, assim, os discípulos estão no barco, chegou tempestade. Eu não entrei, então para isso eu estou aqui, porque eu sabia que podia passar por tempestades. Agora, o bonito disso é a gente saber que nem sempre a gente precisa passar por tempestades. É, Nem sempre. Se a gente estivesse com Jesus desperto no barco, não precisasse, olha, se eles se aproximaram no momento da tempestade, significava que eles estavam longe do Cristo, né? Então, se a gente está longe de Jesus, botando Jesus para dormir, Jesus na sua plenitude, né? Porque ele sabe que está tudo de acordo com a ordem divina, no quando e no onde, Deus calcula a exatidão de dever ser das coisas, né? Então, mas ele se aproxima na hora da turbulência, né? E mesmo assim, Jesus, uma situação importante aqui, porque olha, quem está dormindo, tá horizontalizado. exato. Mas na hora que se aproxima dele, já é a segunda vez que a gente vê isso aqui. A gente já falou, inclusive, aqui em outro podcast, na cura da filha do chefe de sinagoga. Lembram? Jesus está falando, na hora que o chefe da sinagoga chega louco, alucinado de dor, Jesus se levanta, se ergue e segue. É o que a gente tem que fazer também. Isso é modelo para nós. Então, ele está dormindo, ele está horizontalizado, mas na hora que os discípulos se aproximam, ele se levanta. Então, a gente não pode agir sem primeiro verticalizar. Todas as fazer a ações conexão nossas, com o alto, né? A Exatamente. oração, né? Abra a boca de tua alma e ore a Deus. Não é aquela prece que não passa do céu da boca, não. Não. É a prece sentida, é a prece de coração. A gente fala tanto sobre Eu acho isso. que essa oração. Tem um texto no Velho Testamento, lá em Gênesis também, sobre Enoque. E é o único momento que aparece Enoque no texto. E o texto diz assim: andava Enoque com Deus e Enoque já não era mais. E Deus o tomou para si. E eu acho isso tão simbólico em relação a esse processo evolutivo que a gente está buscando. Eu Porque, não sou eu que assim, vivo, né? vai ser esse momento assim de que, foram várias e várias e várias tempestades, vários e vários barcos que vocês pegaram, mas agora vocês. E a Agora gente eu não tomo precisa vocês. reconhecer Deus na ventania, a gente não precisa reconhecer Deus na tempestade, porque Deus às vezes é brisa. Tem que estar com Né? ele o tempo, tem todo Elias, tempo. né? Elias está ali esperando o trovão, agora é Deus. Chega lá, nada de Deus. Agora é Deus nessa ventania. Não, vem na brisa. Então, para que a gente vai criar tempestade? Para que a gente vai criar Na tempestade? luta do orvalho. Vocês estão lembrados daquela passagem do livro Boa Nova, que Jesus está do lado de João Batista, do seu primo, né? Maria e Isabel, coitadinha, vão atrás, porque já está Que estava no montezinho. e é bonito, As olha, crianças. gente, quando a gente começa, é porque eu já li aquele livro Boa Nova, gente, o livro já está velho, as páginas caindo, porque cada vez que a gente lê, a gente vai para uma nuancezinha que a gente, nem tinha percebido isso, né? Então, os dois lado a lado, Maria e Isabel, olham, e aí diz assim, uma brisa cariciosa soprava os cachinhos de Jesus, o cabelo de Jesus. Gente, aquilo é o quê, né? Se não é a urua de Deus, né? O vento, o sopro de Deus, ele estava sendo inspirado, porque aí ele começa com o dedinho mostrar a João Batista, né? Os vales e as montanhas, que é justamente os momentos da nossa reencarnação, que hora a gente está nas montanhas, hora a gente está nos vales, né? E assim vai. E assim vai. Mas a inspiração, né? Mas que sopro, sejamos felizes, né? Com a presença de Jesus em nosso Eu coração. acredito que a gente já pode ser Já feliz tá, aqui já nesse somos. mundo de provas e expiações. Então, Vamos já lá. estamos chegando aqui ao finalzinho. Eu vou ler só um trechinho aqui de uma poesia de Casimiro Cunha, A Tempestade. Psicografia de Chico Xavier. Isso é surpresa, hein? Ela não tinha dito pra gente que ia terminar com poesia, não. Ela é extensa, mas eu só peguei um pedacinho, assim. Ela diz assim: quando o ar é sufocante, quando a sombra tudo invade, eis que chegam de repente os carros da tempestade. Mas no dia que sucede às sombras da convulsão, a terra é limpa e tranquila na paz da vegetação. Aí mais adiante ele diz: quem não teve em sua vida tempestade também? Depois de tudo arrasado, floresceu de novo o bem.
aflições e desencanto, renovação de ideias, desilusões dolorosas, desabamentos fatais. Deus, porém, jamais esquece de atender e renovar. Apenas pede aos seus filhos a energia de esperar. Caso venha a tempestade, guarda a força calma e sã. Deus é Pai. Ora e confia, a vida volta amanhã. Oh, Então, coisa linda. com esse poema que eu acho lindo, né? Nós encerramos o nosso podcast, agradecendo a todos que estão nos acompanhando, que nos acompanham, pedindo mais uma vez para que deixem o like lá para nós e desejando a todos muita paz e até o próximo encontro.